Blockchain. Pode parecer um termo complexo, mas pense no blockchain como um livro gigante, com páginas de ferro gravadas a fogo. Cada vez que você realiza uma transação, uma nova página é escrita e fixada para todos verem, impossível de rasgar ou alterar. E o mais fascinante, ele não fica em um lugar só. Esse livro é mantido por uma rede de computadores distribuídos pelo mundo inteiro. O que é blockchain? Em termos simples, o blockchain é uma cadeia de blocos de dados, cada um ligado ao anterior em uma sequência imutável. Quando acontece uma nova transação, seja o envio de Bitcoin, Ethereum ou outra criptomoeda, ela é verificada e registrada em um novo bloco, que se conecta ao anterior, criando uma corrente. Imagine um diário coletivo, onde todos podem ver as transações e ninguém consegue apagar uma linha sequer. E o que torna esse sistema ainda mais confiável é que ele não está em um lugar específico, mas em milhares de computadores ao redor do globo. O blockchain traz uma descentralização prática. A própria rede regula as transações. Sem um banco ou governo no comando, cada transação é validada por uma rede global de mineradores. Essas pessoas dedicam o poder e a capacidade dos seus computadores para verificar e proteger essas transações. E em troca recebem recompensas, como os mineradores de Bitcoin, por exemplo. É uma economia onde milhares de pessoas e máquinas colaboram para manter o sistema seguro e cada uma delas é recompensada por isso. Sem um único dono no comando, o sistema se torna teoricamente imune a falhas e fraudes, um modelo sustentado pela colaboração e pela competição. E como confiar em um sistema sem controle central? É aí que entra o superpoder do blockchain, a criptografia. Cada transação é protegida por um código único, uma espécie de assinatura digital conhecida como hash. Esse hash registra os dados da transação e a posição do bloco na cadeia. Se alguém tenta alterar qualquer detalhe, o hash do bloco muda, quebrando a sequência e acionando um alarme. Para alterar um bloco, seria necessário modificar todos os blocos seguintes, o que é praticamente impossível em uma rede pública e descentralizada. É como tentar falsificar todas as páginas de um livro com milhares de exemplares espalhados ao mesmo tempo, com o mundo inteiro observando. Eu sou André Franco e eu separei esse vídeo para a gente conversar sobre contratos inteligentes, como eles funcionam e principalmente as aplicações dos mesmos. Os contratos inteligentes foram um tema aí bem interessante que basicamente o mercado ouviu mais falar em 2017, quando o Ethereum, a principal plataforma de contratos inteligentes, surgiu. E justamente nesse momento as pessoas se perguntam o que são esses tais contratos inteligentes. Se a gente tivesse que usar uma nomenclatura um pouquinho melhor para os contratos inteligentes, seriam contratos automatizados. Para você que talvez conheça um pouco de programação, é basicamente como se a gente tivesse uma sequência do que a gente chama de se e se não. Se caso tal coisa acontecer, faça isso. Se ela não acontecer, ou se não, faça outra coisa. Basicamente, é como você coloca um programa para funcionar. Quando a gente olha para as nossas vidas, isso funciona de alguma forma nos nossos hábitos e nas nossas rotinas. Pense você que tem a rotina aí de comprar leite, pão e queijo para sua casa justamente para ter um belo café da manhã. Quando esses itens acabam na sua geladeira, você vai lá atrás no mercado e os compra novamente. Esse seria basicamente o seu programinha de se e se não, o seu contrato inteligente na sua cabeça, o seu contrato automatizado, que é basicamente o programa. Se tem um leite, pão e queijo, ok, não faço nada. Se não, vou no mercado adquirir esses 3 itens. É basicamente assim que funciona um contrato inteligente. A diferença aqui do que a gente chama de algoritmo ou de contrato automatizado é que esses contratos inteligentes eles não estão num servidor centralizado. Geralmente, quando você está falando de um programa de computador, o programa de computador ele reside em um único local, ele reside em um servidor, e esse servidor é basicamente centralizado. Quando a gente vai para o blockchain, a gente está falando de uma estrutura descentralizada em que esses contratos inteligentes eles rodam em vários computadores e é justamente aí que está a grande inovação dessa tecnologia. O Ethereum foi a primeira plataforma que possibilitou isso, mas hoje a gente tem uma quantidade imensa aí de outras plataformas que fazem o mesmo. Além da característica da descentralização, existe uma outra coisa que chama bastante atenção quando a gente fala desse tema, que é a imutabilidade e a segurança.
Diferente de um contrato inteligente ou de um programa que você pode escrever em um organismo centralizado, como esse servidor que eu te falei aqui agora há pouco, em que o dono desse servidor pode alterar esse código, quando a gente fala de um contrato inteligente escrito em uma blockchain, ele é imutável e tem toda a segurança da blockchain por trás. Lembra que eu disse que um contrato inteligente não existe só em um lugar, existe em vários? É justamente aí que mora a segurança dele. Você não pode alterar um contrato inteligente sem querer que todo mundo concorde com essa alteração. Como as pessoas não vão concordar com essa mudança porque ela seria ilegal, você tem a característica da imutabilidade nesses contratos automatizados. Outra coisa interessante da gente destacar é que esses contratos automatizados podem funcionar entre duas partes e sem intermediário. Tá aí uma outra inovação do que a gente tem dessa tecnologia. Justamente a ideia de que eu e você podemos escrever um contrato inteligente que, em determinada situação, ele vai agir ou não. Seria como se estivesse pensando em uma aposta. Imagine que eu fosse torcedor aqui do Corinthians, você do Flamengo, e a gente fosse ter um jogo aí que a gente quisesse apostar, e eu dizendo, óbvio, que o Corinthians vai ganhar, você que o Flamengo vai ganhar, a gente seta a aposta e basicamente decide aí quanto vai ser. Vamos dizer que a gente apostou R$100 cada um, o contrato inteligente seria o responsável por executar essa aposta. Quer dizer o quê? Quer dizer que ele vai lá, verifica quem ganhou o jogo e verifica qual dos lados foi o ganhador. Seria basicamente um contrato escrito, né? Um jogo Corinthians e Flamengo, caso o Corinthians ganhe, dá todo o dinheiro para o André, caso o Flamengo ganhe, dá todo o dinheiro para você que está do outro lado aí da câmera. Isso naturalmente cria a possibilidade de você cortar intermediários e simplesmente dar mais segurança, justamente porque se a gente tivesse uma aposta entre nós dois, eu teria que confiar que você fosse me dar o dinheiro, assim como você teria que confiar do meu lado. Caso a gente desse esse dinheiro para uma terceira pessoa, nós dois teríamos que confiar nessa terceira pessoa. Tá aí uma das grandes inovações do contrato inteligente, do contrato automatizado. Essa facilidade com que você execute instruções sem a necessidade de um intermediário. Além dessa simples aplicação que eu falei para você, existem uma infinidade de outras utilidades. Uma delas seria a utilidade no setor financeiro, setor imobiliário, setor de saúde. No setor financeiro, a gente poderia estar falando de empréstimos, a gente poderia estar falando de pagamentos, de seguros e de governança descentralizada. Essa governança descentralizada seria basicamente como se a gente pudesse votar dentro daquele sistema financeiro. E, pasmem, isso já é possível e a gente conhece esse mecanismo aí como as DAOs, né, que são organizações descentralizadas dentro de organismos descentralizados financeiros, que são os DeFis. Também temos aplicação no setor imobiliário. Seria basicamente como se a gente fizesse contratos inteligentes em que eu tivesse parte ou totalidade de um imóvel e à medida que as pessoas fossem pagando esse aluguel desse imóvel, eu recebesse uma parte dele descontado os impostos e outras contas que eu deveria arcar por ter aquele prédio naquele local. Uma outra aplicação seria na área da saúde. O contrato inteligente ele poderia permitir que as minhas informações fossem distribuídas de maneira seletiva, né? Para um médico que mede a qualidade ali da minha vida, eu poderia oferecer meus batimentos cardíacos ao longo da vida, meus dados de medição de açúcar no sangue e uma série de outras coisas, assim como para o meu cardiologista dados interessantes para ele medir a saúde do meu coração. Isso tudo de maneira seletiva e via um organismo descentralizado e também um organismo ali que possibilitaria esses contratos inteligentes rodar de maneira a não expor dados que eu não quisesse. Isso só para a gente visualizar algumas das aplicações de contrato inteligente. Mas o geral, pessoal, você aí entendendo a tecnologia, que você pode aplicar para uma série de coisas, né? Uma infinidade de aplicações. Quando a gente está falando de contrato inteligente, a gente está basicamente querendo trazer uma inteligência de contratos mesmo escritos, né? Basicamente olhando para alguma coisa como um contrato de aluguel ou qualquer outro tipo de contrato que você tem e transformar aquilo de maneira digital e automatizada. Essa seria a beleza desse futuro aí do mundo com contratos inteligentes. Eu, pessoalmente, acho a tecnologia muito interessante e ela já é usada no dia a dia. Esses exemplos que eu dei para você, eles já têm alguns experimentos bem interessantes em linha e, naturalmente, dentro de 5 ou 10 anos, isso vai vir fazer parte da sua vida.